Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, tá? Na proporcionalidade direta, nós temos duas grandezas, que elas vão estar aumentando ou diminuindo na mesma proporção. E na inversa, eu vou ter uma grandeza aumentando e a outra diminuindo também na mesma proporção. Nos dois casos, a gente vai ter que ter uma constante de proporcionalidade, tá? Então, não é só aumentar ou só diminuir, né? Tem que ter essa constante aí. Outra coisa, grandezas são tudo aquilo que a gente pode medir, contar, comparar. Então, essas atividades são lá do roteiro 17. Atividade 1, né? A gente vai começar pela atividade 1, página 70, do caderno do aluno, volume 3. Situação de aprendizagem 4, relações de interdependência. Da atividade 1.1, diz que na tabela seguiu e registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidos. Aí no item A pede para a gente completar a tabela. Na letra B, qual é a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? E na C, verificou alguma regularidade nos resultados? Justifique, né? Então, aqui essa regularidade é se é uma proporcionalidade direta ou inversa, tá? Então, antes de ir para a tabela, vamos pensar do que se trata o problema, né? Quantidade vendida e valor recebido. Então, intuitivamente, a gente já sabe que quanto maior a quantidade vendida de um produto, maior vai ser o valor recebido pela venda. Então, já tem aqui um indício de grandezas diretamente proporcionais, tá? Ou diretamente porque os dois valores vão aumentar na mesma proporção. Isso vai se confirmar na hora que a gente preencher aqui a tabela, tá? Na tabela, o que a gente já tem aqui, ó? Que para 10 produtos vendidos, o valor recebido foi de R$30, tá? Então, o que a gente pode já perceber aqui? Quanto que custa cada unidade? Então, se eu pegar o valor recebido e dividir pela quantidade, então, se eu pegar 30 e dividir por 10, vou representar isso aqui, ó, como uma fração. 30 dividido por 10 é 3. Então, tem que cada quantidade vendida custa R$3, tá? Então, eu posso vir aqui, se eu vender 5, 5 vezes 3, 15. O que a gente vai perceber aqui? Que se esse valor aqui diminuiu, esse também vai diminuir na mesma proporção. Quer dizer que se eu tô dividindo, ó, por 2, porque 10 dividido por 2 é 5, eu peguei a metade, aqui eu também posso dividir por 2. 30 dividido por 2 é 15. Então, se eu vender a metade, eu recebo a metade, certo? Posso pensar a mesma coisa aqui, ó. Em vez de R$15, eu recebi R$3, quanto que eu vendi? Eu vendi 1, porque cada unidade custa 3, a gente acabou de descobrir aqui, tá? Então, eu tenho que 1 vezes 3, 3. Ou eu posso pensar aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, no diretamente proporcional, eu divido pelo mesmo número. Ou eu também posso multiplicar pelo mesmo valor, que é quando eu venho aqui, ó. 3 vezes que número vai dar 21? 3 vezes 7. Então, 1 vezes 7, 7. Eu vendi 7 vezes mais, eu recebo 7 vezes mais também. Ou 7 produtos vendidos vezes 3, que é o valor de cada um, dá 21. Ó, do 7 para o 14, eu tenho o dobro. Então, aqui vai dobrar também. Se eu vender o dobro, eu recebo o dobro. O dobro de 21, eu vou ter 42. 14 vezes 3, 42, tá? Mesma coisa aqui, ó. De R$42 recebidos, eu recebi 420, 10 vezes mais. Então, vou vender 10 vezes mais. Então, percebam que eu poderia vir aqui multiplicar aqui por 10. Então, 14 vezes 10, 140, tá? Então, percebam que eu tenho duas maneiras de pensar aí para conseguir preencher essa tabela, né? Penso no produto, o valor de cada um,
Ou penso aqui, ó, se está multiplicando, também multiplica, se estiver dividindo, também divide, tá? Porque a regularidade aqui é essa, que eu tenho uma proporcionalidade direta. E eu posso falar também que o valor recebido é 3 vezes o valor da quantidade vendida, né? Então, o item A, que é preencher, a gente já preencheu. A relação entre quantidade vendida e o valor recebido, então, eu vou representar isso através de uma expressão algébrica, tá? Eu vou chamar aqui de V, quantidade vendida, e R, o valor recebido. Então, ele vai receber 3 vezes o valor da quantidade vendida, né? Aqui, ó, 10 vezes 3, 30, 5 vezes 3, 15, 1 vezes 3, 3. Então, esse número vezes 3 dá o de baixo, ó. Então, eu multiplico aqui sempre por 3. Faço vezes 3. Então, o V vezes o 3 dá o R. Quantidade vendida vezes 3 dá R. Então, R igual a 3V, tá? E a regularidade, que eu tenho uma proporcionalidade direta. Tá? Ou que o valor recebido é 3 vezes o valor da quantidade vendida, tá? Então, na atividade 1.1, era isso. Agora, na atividade 1.2, ele pede: analise as tabelas a seguir e explique como elas foram formadas. Em seguida, escreva uma expressão algébrica para obter qualquer resultado. Então, aqui as minhas grandezas são x e o y. E a gente pode perceber que eles não estão numa ordem crescente, os valores de x ou de y. Eles estão aqui meio que misturados. Então, para facilitar um pouquinho, eu vou organizar esses resultados, tá? Eu só vou fazer uma organização aqui de x e y. Vou escolher, né, que eu vou organizar o x. E aí, eu vou analisar depois como que vai ficar o y, tá? Só para facilitar. Então, não vou nem montar uma tabela perfeita, fazer um rascunho. Então, o menor valor do x é o 3, então vai ficar 3,120. Então, eu tô pegando a coluna aqui. O próximo do x é o 6, então 6,60. Depois o 12, com 30. E o 36, com 10, tá? Então, aqui eu vou conseguir perceber se tem alguma regularidade ou não, né? Então, para ser diretamente proporcional, os dois valores têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. No caso de ser inversamente, um aumenta e outro diminui. Então, eu organizei aqui para me conseguir perceber isso, tá? Essa é uma das características, né? Então, eu tô percebendo que o x está aumentando, 3, 6, 12, 36, e que o y está diminuindo, 120, 60, 30 e 10. Então, um aumentar e o outro diminuir é uma das características. Agora, tem que ver se tem a proporcionalidade, tá? Essa proporcionalidade eu posso ver da seguinte forma, né? De 3 para 6, eu sei que é o dobro. Estou multiplicando por 2. E de 120 para 60, eu sei que é metade. Então, eu dividi por 2 ao contrário. Um multiplica e o outro divide. Então, já tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais. Outra coisa, ó, do 6 para o 12 vezes 2, de 60 para 30 dividiu por 2. Então, um multiplicou e o outro dividiu. Mesma coisa aqui, ó, multiplica por 3, e 12 vezes 3 é 36, e 30 dividido por 3 deu 10. Então, aqui eu consigo perceber isso, né? Que um tá aumentando e o outro tá diminuindo na mesma proporção, tá? Uma outra maneira de analisar grandezas que são inversamente proporcionais é pensar no resultado da multiplicação dos dois valores. Então, se eu pegar o valor de x, multiplicar pelo valor de y e der uma constante, dá sempre o mesmo resultado, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu posso analisar o produto.
Então, qual vai ser o produto que eu vou analisar? Ó, 3 vezes 120, ou 120 vezes 3. 60 vezes 6, só para facilitar, tá? 30 vezes 12. E 10 vezes 36 ou 36 vezes 10, tanto faz. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que se eu pegar 120 vezes 3, dá 360. Que 60 vezes 6 também dá 360. Que 30 vezes 12 também dá 360. Tá? Não vou fazer a conta aqui o passo a passo, mas depois vocês façam aí. 36 vezes 10 também dá 360, que é o valor do K. Então, como eu tenho um valor constante, que é o resultado da multiplicação, então, inversamente, eu vejo a multiplicação é constante, eu posso afirmar que são grandezas inversamente proporcionais. E eu posso representar, através de uma expressão algébrica, como sendo x vezes y igual a 360. Então, eu tô falando que aqui a constante é o 360. Ou ainda, eu poderia, né, pensar que o x é o 360 dividido pelo valor de y. Então, quem tá multiplicando, divide aqui, tá? Porque se eu pegar, ó, 360 dividir por y, 360 dividir por 120, dá 3. 360 divide por 60, vai dar 6. 360 divide por 30, dá 12. Então, posso representar assim ou assim, tá? Mas pensa que, inversamente, o resultado da multiplicação é constante, tá? Então, na letra A é isso. O item B, nós vamos fazer do mesmo processo, né? Primeiro, organizar essa tabela aqui de um modo a facilitar. Perceber se o y e o x estão aumentando, estão diminuindo, para ver se é indiretamente, ou se tem chance de ser diretamente ou inversamente. Então, vou pensar x e y. O menor valor para o x, 3, então, ó, parzinho 3, 2, na correspondência. Depois, 6, 4. 12, 8. E 36, 24. Agora, eu vou analisar. Os dois valores estão aumentando. Então, pode ser duas grandezas diretamente proporcionais. Para ser, eu tenho que perceber, ó, se eu multiplico pelo mesmo valor. Se um dobra, o outro também dobra. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, aqui tá certo. Aqui também, ó, 6 vezes 2, 12. 4 vezes 2, 8. Ou poderia pegar daqui também, ó, do começo, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, por isso que eu posso reorganizar aqui, tá? E aqui, 8 vezes 3, 24. 12 vezes 3, 36. Então, eu tô multiplicando, né, pelo mesmo valor sempre. Os dois valores estão aumentando, então, eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. Ou inversamente, nós analisamos a multiplicação constante. Diretamente, a gente analisa a divisão. Então, vou ver se o resultado do y dividido pelo x dá constante, se dá sempre o mesmo resultado. Ou, posso pensar também na ideia de fração equivalente. Se eu montar as frações aqui, se elas serão equivalentes ou não. Também é uma ideia que pode ser feita. Mas aí aqui a gente já tem, né? Isso que vai ser. Aqui, ó, se eu multiplico por 2, é a ideia da fração equivalente. Mas vamos pensar na divisão. Então, ó, y dividido por x ou x dividido por y, tá? Constante. Eu vou mudar aqui, vou pôr x dividido por y, para o resultado dar um decimal exato, tá? Eu já sei disso, então eu vou mudar aqui. Vou pegar o x e vou dividir pelo valor do y. Mas poderia ser o y dividido pelo x. Então, ó, 3 dividido por 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2, sobra 1. 0,0. 5 vezes 2, 10. Então, deu 1,5. Opa. Depois, o próximo. 6 dividido por 4.
Depois eu vou ter 12 dividido por 8. E eu vou ter 36 dividido por 24. Então, vou fazer as divisões. Se as divisões derem o mesmo resultado, eu afirmo que são diretamente proporcionais. Então, 6 dividido por 4 dá 1. 6 tirou 4, 2, 0. 20 dividido por 4, 5. Então, 1,5, igual deu aqui. 12 dividido por 8 vai dar 1 vezes 8, 8, sobra 4. Então, vírgula, 0. 40 por 8 vai dar 5. Então, 1,5. 36 por 24 vai dar 1 também. Sobram 12, vírgula, 0. 120 por 24 dá 5. Então, tem 1,5 para todos. Então, a minha constante aqui é 1,5. Quer dizer que o valor do x dividido pelo y é igual a 1,5. Que é essa minha constante k aqui, certo? Ou eu posso falar também que o x é igual a 1,5 vezes o valor do y. Se eu multiplicar o valor do y por 1,5, vai dar o x. Porque, ó, 2 vezes 1,5, 3. 4 vezes 1,5, 6. 8 vezes 1,5, 12. 24 vezes 1,5, 36. Então, eu tenho que posso representar dessa forma ou desta, tá? Mas sempre pensar assim, diretamente o resultado da divisão é constante, e no caso de ser inversamente, o resultado da multiplicação que é constante. Então, não posso só falar assim, o x está aumentando e o y está diminuindo, não é inversamente. Então, além de aumentar e diminuir, eu tenho que analisar o resultado da multiplicação. Aí é inversamente. E para ser diretamente, os dois estão aumentando, né? Se eu estou indo aqui para a direita ou para a esquerda, os dois estão diminuindo, tanto faz o sentido. Então, mas está acontecendo a mesma coisa com os dois. E aí, o resultado da divisão, que é constante, tá? Então, a atividade 1 da página 70 era isso. Aí, no roteiro, eu passei mais 4 atividades, né? Que não são lá do caderno do aluno. A atividade 2 era para completar as frases com as palavras maior ou menor. Então, no item A, quanto maior o número de erros numa prova, a nota vai ser maior ou menor? Então, quanto mais eu erro numa prova, a minha nota é menor. Então, quanto maior o número, menor é a nota da prova. Então, tem situações ali de proporcionalidade inversa. Aumenta o número de erros, diminui o número da nota da prova. Na B, quanto maior o número de pães adquiridos, maior ou menor será o valor a ser pago? Então, se eu compro mais pães, eu vou pagar mais. Então, vai ser maior. Então, como os dois estão aumentando, eu teria uma proporcionalidade direta, tá? Na atividade 3, eu tenho uma situação problema. Ele fala, para fazer doce de morango, Dona Helena, tem um errinho de digitação aqui, misturou morangos e açúcar na razão de 5:2 na fabricação do doce. Dona Helena utilizou 10 xícaras de açúcar. Indique o número de xícaras de morango necessárias para fazer o doce. Então, aqui, a gente pode pensar, como está a razão de 5:2, numa fração, tá? Então, morangos e açúcar. Então, eu tenho 5 xícaras de morango para 2 xícaras de açúcar. Então, eu posso pensar numa fração. Morangos, na razão, morangos para açúcar. Então, é de 5:2. Essa é a proporção que ela usa. Ela já fez um doce e ela usou 10 xícaras de açúcar. E eu quero saber quantos xícaras de morango ela usou. Como ela usou 10 de açúcar, o 10 é o denominador. Então, eu posso pensar aqui na ideia de fração equivalente. Então, eu tenho o denominador 2 e quero o 10. Então, vou multiplicar por quanto? Quantas vezes mais? 5.
Então, ela tá fazendo 5 vezes mais doce do que essa receita original. Então, vou multiplicar aqui por 5 também. Então, 5 vezes 5, 25. Então, se para cada 5 xícaras de morango ela usa 2 de açúcar, se ela usar 25 de morangos, ela vai usar 10 de açúcar, porque eu tenho 5 vezes mais quantidade aqui, tá? Então, ela tá fazendo 5 vezes mais doces. Então, eu tenho como resposta o 25 xícaras de morango, que serão necessárias para fazer 4. É uma questão da OBM, né? Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí eu tenho a seguinte situação. Para fazer 12 bolinhos, preciso exatamente de 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, meio litro de leite e 400 gramas de farinha. Qual é a maior quantidade desses bolinhos que serei capaz de fazer com 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 quilos de farinha? Então, ele quer saber qual a maior quantidade possível aí. Então, para agilizar, eu deixei já anotado aqui na forma de uma tabela. Então, aqui desse lado, eu tenho a quantidade de cada ingrediente para fazer os 12 bolinhos. E ela tem essa quantidade aqui. Eu quero saber quantos bolinhos ela consegue fazer tendo essa quantidade aqui para cada coisa, né? Então, o açúcar, na receita vai 500 gramas, 100 gramas, perdão, e ela tem 500. Então, se eu pegar 100 e multiplicar por 5, dá 500. Então, eu já sei que ela consegue fazer 5 vezes mais bolinhos com 500 gramas, né? A manteiga tá 50, mas ela tem 300. Se eu pensar aqui na multiplicação por 5, né, que é o máximo aqui, porque eu quero saber qual é o máximo. Não adianta multiplicar aqui, 5 vezes 6 dá 300. 50 vezes 6 dá 300, mas ela não tem 6 desse, né? Então, eu vou pensar aqui. Se ela consegue, se eu multiplicar por 5, dá 250. 50 vezes 5, 250. Ela tem 300, então ela consegue fazer? Consegue. Vai sobrar 50 gramas, mas dá para ela fazer 5 receitas, vamos dizer assim, dessa daqui sem problema nenhum. Meio litro de leite, então é 0,5, vamos representar na forma decimal. Se eu multiplicar o 0,5 por 5, meio litro vezes 5, eu vou ter 2,5 litros, né? Mas ela tem 4, ela consegue fazer 5 vezes a receita? Consegue, vai sobrar, né? Mas, vezes 5 aqui dá 2,5 litros, então ela vai conseguir. 400 gramas de farinha, se eu pegar 400 gramas de farinha vezes 5, 4 vezes 5 dá 20, mais 2 zeros aqui, tenho 2.000 gramas, né? Mas em 5 quilos, cada quilo tem 1.000 gramas, ela tem 5.000 gramas. Então, vai sobrar farinha também, mas ela vai conseguir fazer, né? Então, por conta de eu só ter aqui essas 500 gramas de açúcar, eu só consegui multiplicar por 5 aqui, né? É o máximo que ela vai conseguir fazer. Vai sobrar manteiga, vai sobrar leite, vai sobrar farinha, mas ela consegue fazer 12 vezes essa quantidade, 5 vezes essa receita. Então, ela consegue fazer 12 vezes 5 bolinhos. Então, 12 vezes 5, 60 bolinhos. É o máximo que ela vai conseguir, porque falta daí os outros ingredientes. Que era a alternativa B, da questão 4. E a questão 5 era uma questão simples, também é mais para poder interpretar aí. Então, se 4 máquinas fazem o serviço em 6 dias, então 2 dessas máquinas farão o mesmo serviço em. Então, tem que focar aqui, ó, que o serviço é o mesmo, né? Eu tenho que prestar atenção nisso. Porque se a quantidade de serviço muda, aqui também vai mudar, né? Mas se elas vão fazer o mesmo serviço, eu tinha 4 máquinas, ó, tenho as máquinas e os dias. Tenho 4 máquinas, vão fazer em 6 dias. Então, se eu pegar 2 máquinas, tô pegando a metade. Tô pegando a metade, então aqui tá dividindo por 2. Só que intuitivamente,
intuitivamente eu sei que eu vou precisar de mais tempo, porque eu tenho menos máquina trabalhando por dia. Então, o meu tempo vai dobrar. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Porque se a quantidade de máquinas reduz a metade, o tempo é dobro. Então, 6 vezes 2, 12 dias, tá? Então, eu tenho que também parar para analisar a situação, né? Como o serviço é o mesmo, reduziu a quantidade de máquinas trabalhando, então vou precisar de mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, é isso, eu espero até um próximo vídeo.